E nesse 7 de novembro, agora 8 horas e 52 minutos, a gente tem o prazer de receber aqui no Bom Dia Agro o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, para a gente falar de safra, para a gente falar de teor de umidade, para a gente falar como é que está a situação do sojicultor brasileiro. Galvão, sempre um prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Bom Dia Agronegócio, através do Notícias Agrícolas. Só que eu gostaria só de dar uma pinceladinha no teu assunto aí anterior. Manda. Tem alguém que acredita em Papai Noel ainda? Será o coelhinho da Páscoa? Com essa reforma tributária? Isso é a maior enrolação que possa existir na face da terra. Ninguém pode aceitar isso. Tirar todos os recursos do município e do estado para mandar para a União para depois devolver. Só por essa razão ela tem que ser enterrada definitivamente, na minha opinião. Agora, Galvão, são 30 anos de briga, né? São 30 anos de discussão, a gente não avançou, foi nada. E agora, se a gente avançar, pode ficar mais difícil ainda para o produtor? Não tem. É a sociedade do modo geral. Nós somos atingidos sempre na primeira etapa, porque a gente produz matérias-primas. Mas o consumidor final vai ser o grande penalizado. O que a sociedade tem que entender é isso. Que o primeiro momento você vai para quem produz matéria-prima, não tem dúvida nenhuma, mas toda a comercialização, porque ninguém entende. Se você pedir para qualquer pessoa hoje, estamos desviando um pouco do nosso assunto, que faz parte também, Carla, pedir para qualquer pessoa como é que vai calcular esse IVA, como é que vai ser feito esse cálculo, como é que vai ser os caras, ninguém sabe. Quer dizer que estão aprovando um fantasma, uma coisa que ninguém sabe como opera, tira a liberdade das prefeituras onde o cidadão mora, de ela manusear o seu imposto que é arrecadado municipal, tira do Estado essa prerrogativa, quer dizer que não pode ter mais prefeito, não pode ter mais governador de oposição, porque esses governadores, esses prefeitos vão ser punidos por esse conselho que eles querem criar, dando a mesma quantidade de participantes, independente do potencial do seu Estado. Você quer comparar um Mato Grosso com o Rio Grande do Norte, não querendo nem discriminar Estado, ou um Amapá, um Roraima, um Acre, quer pegar, então, vamos no maior estado brasileiro e no pior, São Paulo? Por favor. Não tem sentido, Carla, nenhum, falar que vai ter um conselho para distribuir o dinheiro. O dinheiro tem que ficar na mão da onde tem a origem dele, que onde está o consumidor, é no seu município, acabou. Nós já brigamos por isso, por conta do Estado, que já concentra muito. A União mais ainda, agora a União quer levar tudo para ela, para depois distribuir, não tem cabimento nenhum, só por esse item tem que ser sepultada realmente. E, primeiro, discutir a reforma administrativa. Fizemos muito trabalho na minha época, quando eu era presidente aqui da ProSoja Mato Grosso. Não tem sentido você gastar, arrecadar e gastar antes, sem saber o que você precisa para a máquina. Agora, a máquina igual está desse governo, Carla, não há recurso que chegue para você poder fazer o que eles estão fazendo aí, de tanta, vamos usar a palavra bem comum, cagada e ingestão que estão fazendo aí dentro. É verdade. Não, eu concordo com o senhor. A gente precisava primeiro pensar na reforma administrativa para depois seguir com qualquer outra. O senhor está coberto de razão. Como eu falei no começo do nosso programa hoje, que a maturidade vai construindo a gente, né, Galvão? E o senhor, como produtor, como cidadão, como presidente de sindicato que já foi, de AproSoja Mato, já viu muita coisa acontecer e sabe do que está falando nesse momento, né, Galvão? Com certeza, Carla, nada melhor do que os dias que você vai passando na tua vida. As semanas, os meses e, com certeza, os anos. Tudo verdade. é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Não adianta alguém chegar e dizer eu já conheço de tudo. Isso é mentira. Pode conhecer na área dele quase tudo. Mas no contexto geral, não tem jeito. Então, a reforma administrativa, você tem que ajustar a casa. Eu posso arrecadar mais ou menos quanto, mas vamos definir o gasto. Qualquer casa de qualquer cidadão, se você não tiver uma administração boa do teu recurso que você ganha, ou como salário, como empresário, coisa e outra, você não sobrevive. Agora, você quer aprovar a receita para depois você querer se acomodar com ela, com a despesa, que você sabe que não vai acontecer, principalmente desse governo? Então, não existe. Primeiro, você faz a gestão, que é a administração. Aí depois, eu preciso X para viver, ou tenho que me ajustar com o que eu estou vivendo, com o que eu estou ganhando. Então, não tem quem consiga sobreviver dessa forma, não, viu, Carla?
É verdade. Agora, Galvão, antes da gente tratar de um outro assunto que é bastante polêmico, que é a questão do teor de umidade na soja, eu quero primeiro saber do senhor, como representante dos produtores, como é que o senhor está avaliando essa primeira metade do nosso plantio? A gente está com um pouco mais de 50% da área plantada no Brasil, da nossa soja 23, 24, e os problemas estão se acumulando e os desafios também, né, Galvão? Não está sendo um começo fácil de safra, né? Carla, pelo que está se espelhando agora, no início de plantio ainda, aí você falando em 50%, Mato Grosso aqui já está bem acima disso, Sim. é um problema gravíssimo, cara. Nunca se aconteceu isso. Agora mesmo também falando lá com meu filho, rapaz, vamos ter que replantar um pedaço. Soja que foi plantada 20 dias, ficou sem chover 20 dias depois de plantada. Então nunca aconteceu isso a nível de Mato Grosso, da quantidade. Sempre aconteceu de ter algum replante, alguma região, alguma coisa, mas isso praticamente está no estado inteiro, esse problema. Com raras exceções de quem tem a sorte de ganhar aquela chuva, dizer, localizada, que pegou as suas lavouras. Isso está acontecendo no Brasil. O sul do Brasil não consegue plantar, e o que plantou, a gente já viu vários vídeos se perdendo pelo excesso de umidade, começa a causar apodrecimento de raiz, dá alelopatia, porque tem pouco sol, e assim por diante. Então, a gente começa a olhar para uma safra, dizer abaixo da safra do ano passado, com certeza. Não é fácil do clima, do comportamento do clima que está acontecendo agora. E ainda fala que está consolidado o El Niño. Vai ser um desastre, na nossa visão, a safra em relação à safra passada. Não chegamos nos números, ao menos pelo que a gente desenha e o que ouve dos meteorologistas. Não sou muito de escutar meteorologista, mas a gente acaba vendo na marra, porque tem os grupos do WhatsApp, eles infernizam, falando sobre esse assunto. Nós vamos ter muita dificuldade com o clima, muita dificuldade. E com certeza isso vai se espelhar na safra de soja, e o pior de tudo, que ela vai refletir na segunda safra, ou seja, na principal safra nossa do milho. Você veja que Mato Grosso está um caos nessa parte do plantio. Imagina um estado que colheu 50 a 100 milhões de toneladas de grãos, colhendo aí 50 milhões, até ultrapassando um pouco de milho, nós hoje não sabemos que perspectiva que temos de que possa vir a produzir. E esse problema não está no Mato Grosso, ele está no Mato Grosso do Sul, ele está em Goiás, que o Centro-Oeste é o responsável hoje para mais de 60% da safra, segunda safra de milho, com os plantios atrasados, fazendo replante, que essas áreas já eram para estar com a soja grandinha, já meia alta, dizer, ali com 20 dias plantada, nascida, tinha que estar 30 dias, para poder fazer a segunda safra. E aí está se fazendo replante. Então, a segunda safra, dizer, acredito que já tem um comprometimento muito grande na sua produtividade e automaticamente na produção. Agora, o Galvão, como é que a gente avalia o comportamento do produtor nesse momento? Como é que ele está se posicionando para, vender ou começar a pensar na comercialização da safra 23, 24 de soja e principalmente adquirir os insumos para a segunda safra de milho do ano que vem e pensar na comercialização? Como é que o produtor está se comportando e se planejando diante desse caos que está instalado, pelo menos por enquanto? Carlos, o produtor hoje tem duas situações. Quem já vendeu e vendeu bastante antecipado, principalmente a segunda safra, reze. A única coisa que sobra para ele é rezar. Rezar que abril chova bem até o final de abril, início de maio na sua região. Ele vai plantar esse milho do mesmo jeito que ele comprou a semente, ele fez compromisso. Só sobra para ele rezar. E o produtor que ainda não vendeu ou vendeu muito pouco, que aguarde. Ele tem que aguardar. O que está acontecendo até agora, e aconteceu já até agora, não tem como nós repetirmos essa segunda safra, principalmente a segunda safra, que é o milho. Principalmente isso. Então, eu vejo no produtor essas duas situações. Quem vendeu muito, reze, que chova lá para frente, porque o milho precisa de umidade. Você pode plantar milho em março sem problema nenhum, basta que você tenha umidade lá em abril, maio, por exemplo, que já aconteceu isso, ele vai produzir bem. Não é igual a soja, que a soja você perdeu o período principal e nós já perdemos ela faz tempo, que a soja, para você ter uma boa média de produtividade a nível de Mato Grosso, aqui principalmente, o nosso estado, essa soja devia estar praticamente 100% dela plantada até dia 25 de outubro, e você vê que temos ainda uma área muito grande para ser plantada e tem as áreas para se fazer replante. Então, eu vejo que sobrou só essas duas condições aí para o produtor hoje dizer e aguardar o que o São Pedro vai dar para nós aí lá na frente. Galvão, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente viu o senhor se posicionar
de forma bastante clara, porque agora a gente vai ter que esperar, né, Galvão? Como o senhor falou, vamos rezar, o produtor tem que rezar, tem que esperar que o melhor se faça, o El Ninho está estabelecido, a gente já sabe que ano de El Ninho é ano de muita irregularidade, vamos ver como é que a safra corre. Agora, enquanto isso está acontecendo, enquanto o produtor tem que estar com um olho na lavoura, um olho no preço, um olho na segunda safra de milho, ainda tem que estar com outro olho nessa discussão sobre o teor de umidade da soja, que há uma discussão para se reduzir isso. E a ProSoja Brasil, bem como a CNA, inclusive, muito respeitosamente se retiraram dessa discussão na última reunião sobre o caso, por julgar que é algo que traz muito prejuízo ao sojicultor brasileiro. Eu queria que primeiro o senhor contextualizasse para a nossa audiência, Galvão, como é que isso está acontecendo e quem é que está pedindo essa redução do teor de umidade da soja brasileira para que o pessoal que está nos acompanhando aqui possa entender em que pé está essa discussão. Bom, Carla, na verdade, essa classificação do produto de um modo geral, não é especificamente só da soja. O milho também tem esse agravante, aqui em Mato Grosso, o país inteiro. A questão da soja, hoje, a classificação dela, do milho, é um pesadelo. Então, nós fugimos bastante da questão do milho, principalmente aqui as regiões que fazem a segunda safra, aqui o centro-oeste brasileiro, uma parte aí do nordeste, uma parte do norte, porque, graças a Deus, a gente consegue colher o milho, termina a maturação já num período que não chove. Então, a gente consegue manter uma qualidade muito boa. Mas, para quem faz milho de safra principal, principalmente os estados do sul do Brasil, você sabe que é um pesadelo. Colher milho com umidade aí de 25% a 30% para você não perder a qualidade do milho, ou seja, a questão de dar avariado e você passar isso por um secador tem um custo imenso. Agora, isso se tornou um pesadelo, e um pesadelo de muitos anos, desde que instituíram essa classificação, na verdade. Em 2007, a gente brigou muito sobre esse assunto, a gente conseguiu dar uma minimizada na situação da classificação. Quando se entendeu daquele grão esverdeado, que era qualquer manchinha descontava, que ele tinha que estar totalmente verde, e tentaram trazer de volta esse assunto agora, nessa revisão da Instrução Normativa número 11. Também deu um alento em desconto quando se tornou a proporcionalidade da questão do avariado por picada de inseto, ou percevejo praticamente, que é o que persegue as lavouras de soja, aonde veio se dividir o dano dele por quatro. Então, ele deu uma aliviada muito também nos descontos. Mas a forma de praticar o desconto hoje, de quando você achar lá, tem X de umidade, tem X de avariado, e tem um X de impureza, a forma com que as empresas aplicam hoje esse desconto é uma apropriação indébita que fazem da conta do produtor rural quando ele tem problema nas lavouras. Quando se colhe a soja normal, só com umidade, você não tem desconto em impureza, quando o clima está bom, está tudo beleza, você tem só problema de umidade e isso não acontece por conta do quê? Porque você não tem o desconto da impureza e nem o desconto de avariado. Mas quando você acontece de períodos muito chuvosos, e aí a soja começa a variar na lavoura, e aí você vai para a aplicação do desconto e as tabelas da forma com que elas são montadas pelas grandes empresas, quase que todas. Tem exceção, porque eu vi uma que tem exceção. Ainda não está 100% do jeito que devia ser, mas ela tem exceção. Eles buscam sempre descontar tudo no bruto da carga. Ou seja, o primeiro item que é descontado é a umidade. Como é que o cara vai descontar o primeiro item, umidade, se você ainda não sabe o que é soja? Quando o primeiro item devia ser descontado é a impureza. Aí buscar o subtotal, tem avariado, desconta o avariado. E aí, no final, quando você pega o subtotal do avariado, que isso você buscando o subtotal, aí você vai tirar a umidade do que é soja. E por que isso? Porque o avariado que você está pesando, ele já está com a umidade normal nele. Você tem 20 em toda ela, ou tem 25 em toda a amostra dela, por que você vai tirar também a umidade novamente do avariado e vai tirar a umidade novamente da impureza? Então, as empresas, eles aplicam, começando pela umidade, sobre o total da carga, aí eles vêm depois que a impureza desconta sobre o total da carga, e depois vem o avariado descontando no total da carga. Nós temos romaneio, que foi comprovado, o produtor entregou carga de soja e ficou devendo para a empresa, cara. Tem cabimento uma coisa dessas? Então, o que nós queremos? Que o Ministério normatize a forma de aplicar o desconto, que teria que começar pela impureza, pega o subtotal, tiver avariado, desconta o avariado, pega o subtotal, aí desconta a umidade do que realmente é soja, do que sobrou da classificação.
E para agravar mais ainda a situação do produtor, a umidade, por exemplo, existe um padrão, estava lá na nossa audiência pública, um pesquisador da universidade, não me lembro agora da onde, eu acho que era lá do Rio Grande do Sul, onde mostra, a Conab tem esses dados no site dela, até pediu para um representante da Embrapa, no primeiro momento ele falou, a Embrapa não tem esse trabalho e tal. Eu digo, como, meu amigo, a Embrapa não tem esse trabalho? Não, eu não tenho comigo. Daí ele corrigiu. É impossível que a Embrapa não tenha esse trabalho. A quebra técnica por cada grau de umidade, ela seria em torno de 1,15. Em torno não, eles afirmam categoricamente, tanto a Conab como quem tem essas pesquisas, e para cada ponto de umidade, a quebra é 1,15. Você sabe quantas empresas descontam hoje, nossa, Carla, de umidade para cada ponto que você tem acima dos 14, vamos assim falar? Você tem noção, Carla? Não, tem empresa não tenho, que começa com 7, 8%, Carla. Olha o absurdo, 14,1%, eu tenho o Rumaneio na mão. Tem uma empresa mostrando 16,5% de desconto. Tem cabimento, mas a média geral, quando chega aí nos 17, 18, 20 de umidade, Carla, ele fica entre 2, 1,8 até. No mínimo tem alguma empresa de 1,5 ainda, mas são poucas, mas vai de 1,5% a 3% por cada grau de umidade, Carla. Tem cabimento isso? Então, nós estamos cobrando há muitos anos, que por isso, quando falo que a classificação da soja é um pesadelo, há muitos anos, o Ministério tem que normatizar isso. Se aplica o desconto de umidade, porque a umidade no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, aqui no Centro-Oeste, em qualquer região do país é a mesma, e tenha que ser feito por todas as empresas uma única umidade. E cada empresa cria a sua tabela, Carla, para aplicar a umidade que ela quer. Não tem nada que normatize. Tá? Inclusive, tem empresas que têm no seu contrato que o produtor rural tem conhecimento da tabela de umidade, e ela não fornece a tabela de umidade para o produtor rural. Algumas colocam no corpo do contrato e outras não querem nem saber, não colocam nada. Então, nós estamos cobrando pesado sobre isso. E também a questão, então, se era para baixar para 13%, que o mercado internacional, mais ou menos, ele trabalha em cima dos 13%, cara, que houvesse uma média ponderada, o que seria? Um ágio e um deságio. Entreguei soja, vamos dizer que acertamos nos 13%, que de 13% para 14%, na média de 2%, cara, eles estão nos levando 3 milhões de toneladas, hoje um pouco mais de 3 milhões de toneladas na atual safra que acabamos de colher, se fosse aplicado os 13%. Mas que houvesse uma compensação, um ágio e um deságio, uma média ponderada. Por exemplo, vamos dizer aqui a umidade é 13%. Então, entrega uma carga de 15%. Aí depois entrega outra carga de 11%. Não, eu sou penalizado naquela de 15 e naquela de 11 eu não tenho ágio, não tenho crédito, que eu entreguei abaixo da umidade. E todo mundo sabe que na hora de você fazer um contrato, o pequeno produtor às vezes vende 1.000 sacos, ou o médio aí produtor já vende 5, 10, 15, 20 mil sacos, o grande vende maior. Ninguém tem a capacidade, porque esse produtor que vende 1.000 sacos tem um caminhãozinho pequeno, entrega 3, 4 cargas para cumprir o contrato. As cargas são todas elas feitas a classificação individualizada e é praticado desconto em todas aquelas que alteram a umidade, mas aquela que fica abaixo da umidade seria normal, eles não é gratificado, não tem ágio. Quando se colocou essa proposta lá no dia, vinda pelo Ministério da Agricultura, quem trouxe a ideia dos 13% foi o Ministério da Agricultura, e nas discussões preliminares nós falamos que se conseguir ter um ágio e o deságio junto, nós podemos até negociar os 13%, mas o produtor não pode ficar penalizado. Quando se apresentou essa proposta dos 13%, mas aí na classificação as empresas deviam aceitar o ágio, no caso de umidade abaixo, deram a cara que não aceita, não vão fazer, não tem conversa, você deu acima, desconta, você deu abaixo, não dá, não bonifica. Como é que nós vamos aceitar daí perder esse grau de umidade? E sabendo que no contrato ninguém consegue entregar um contrato em uma carga só. Então, nós estamos sendo penalizados, isso aí é um pesadelo de tantos e tantos anos, e se tornou um pesadelo ainda maior. Vinha bem até a discussão, deu a discussão acalorada, principalmente na questão de encontrar o fermentado, que é o grande pesadelo de todo mundo. Qualquer manchinha no grão, as empresas aplicam desconto, diz que aquele grão está em processo de fermentação, querem descontar. Então, nós adotamos a mesma legislação, ao menos ficou aprovado lá,
que é praticada na Argentina, onde o grão tem que estar atingido em mais de 50% do seu grão com o grão fermentado. Que a Argentina pratica isso. Eu digo, não, beleza, você falou, vamos praticar aqui. Então, isso ficou acordado, espero que não vá sair fora no momento que vão publicar a nova instrução normativa, que o entendimento do grão, porque nós estamos sendo vítima aqui, como produtor rural, no embarque, de classificadores sem vergonhas. As empresas não têm culpa, a grande maioria delas, mas ele vem, pratica sem vergonhice, pratica corrupção dentro dos armazéns, da mão do produtor rural, mostrando tudo que é defeitivo, querendo descontar para te cobrar uma propina. Isso nós enfrentamos, dizer, não tem um dono de armazém a nível de propriedade de fazenda ou comercial que não passa por esse pesadelo. E nós queremos tirar esse pesadelo da cabeça do produtor, dando entendimento real do que é um grão realmente que apresenta o fermentado. Então, isso chegou num consenso, vinha bem, mas quando batemos aí no ágio e no deságio, as empresas não concordaram, e também nós não concordamos aí em baixar de 14% para 13%, e se nós tivéssemos um ganho do outro lado, podíamos negociar, que a Argentina negocia 13,5% a umidade, Estados Unidos aí negocia em 13%, o produtor recebe em 13%, não tem problema nenhum. Agora, eles têm uma compensação, e nós aqui, nada de compensação. Por isso que não dá para aceitar da forma com que foi colocado essa situação. E, Galvão, a gente está falando de um país que tem uma realidade de armazenagem muito comprometida, que é caro, né? A questão da armazenagem custa caro, e tudo isso, toda essa discussão, ela está muito atrelada a essa condição da armazenagem e da logística, que são dois grandes gargalos na produção do Brasil, né? Bom, Carla, na verdade, eu acho que o produtor rural brasileiro, não tenho certeza, e quando a gente recebe comitiva de outros países, principalmente os norte-americanos, eles simplesmente têm uma pergunta só: como é que vocês conseguem sobreviver com esse caos logístico que vocês têm aqui e também esse déficit de armazenagem? Isso é outro pesadelo, já estamos aí. A gente fala a palavra brigar, que na verdade não é briga de soco, não, de porrada, né? Mas brigar para que você tenha o quê? Sai recurso do governo federal, todos os governos tiveram para armazenagem, tem. Mas os critérios e a burocracia para montar esse armazém a nível de propriedade faz com que o produtor desista. Desista, é muito burocrático. Você comprar uma coletadeira, você comprar um trator, comprar uma plantadeira, basta o item que você comprou da garantia, está liberado o teu recurso. Mas na hora de montar o armazém, que é igual o amigo nosso lá, muito famoso também, o próprio Tejão, que você conversa com ele, vocês estão na mesma situação que se um banco for construir um banco e não construir um cofre que dê segurança para guardar o dinheiro da turma. Isso. Nós estamos igual, nós estamos com o nosso... Sim. Nós estamos com o nosso negócio tudo à mercê de perder ele. Exato. Por falta de armazenagem e por falta de opção de transporte, inclusive, que ainda Mato Grosso, que é o maior estado, você veja, Carlos, que batemos aí entre soja e milho a casa dos 100 milhões de toneladas, um país que produz 318 milhões, só temos o trem a partir de Rondonópolis para baixo. O restante temos que ser nessas rodovias nossas, a grande maioria não são duplicadas para poder tirar uma safra desse tamanho. Então, é pesadelo para todo lado do produtor. Agora, podemos dizer que o produtor rural brasileiro é um herói, fazer todo esse enfrentamento. Hoje, o próprio Mato Piba, a gente teve por lá, as péssimas rodovias que os estados aí, do Nordeste, oferecem para esse produtor rural para tirar essa riqueza, porque ele transforma os municípios aonde chega a agricultura, ele transforma os municípios, e os IDH melhoram consideravelmente. E a medição dos IDH hoje de todos os municípios brasileiros, aonde você tem uma agricultura pujante, melhorou em relação de outros municípios assim estrondosamente. E não é valorizado de forma nenhuma. E principalmente dos ataques, sem contar os ataques que viemos sofrendo esse final de semana de uma grande mídia aí nacional, depois vem com essa sem vergonhice colocada dentro do Enem, colocar essas perguntinhas idiotas para confundir a cabeça dos nossos jovens e saber que o que a gente faz no campo é produzir o alimento que está na mesa de cada brasileiro ou de qualquer cidadão do mundo inteiro, todo santo dia, seja no café, seja no almoço, seja no jantar, ou seja num lanche de fora de qualquer hora. É o que a gente faz no campo para poder ter lá na cidade, para poder se alimentar. Sem essa sem-vergonhice toda que é provocada a todo momento para cima do produtor rural brasileiro, tratando ele como bandido.
Chuva de veneno, cara. O que é isso? Sim. O defensivo que nós usamos lá é justamente para controlar o quê? A doença e a praga. O que é que o cidadão vai fazer, cara, lá na farmácia? Quando ele tem uma moléstia incomodando ele, tem algum problema, ele não vai lá comprar o chamado remédio. Mas para a praga que está atingindo o organismo dele, é veneno. Agora, para ele, é remédio. Como é o remédio para a planta? Você vai matar o inseto que está comendo a produção, ou você vai matar a doença, eliminar ela, ou controlar ela justamente, para você poder ter a tua colheita e garantir a alimentação de todos. Olha, Galvão, eu gosto muito de conversar com o senhor sabe, né? Desde que eu comecei a trabalhar com agronegócio, que eu tenho o privilégio de entrevistá-lo, e é sempre bom porque o senhor traz essa perspectiva do produtor, né? E isso é muito importante, porque o senhor tá muitas pessoas concordando com o senhor aqui no chat, a gente tem muitas falas sobre essa questão, principalmente da classificação, né? A gente tem aqui o Cássio Ribeiro, por exemplo, dizendo a questão de classificação de grãos no Brasil é simplesmente uma grande piada. Tem gente falando aqui, ó, me negaram a fornecer, o Fernando Ehlers, me negaram a fornecer a tabela de umidade, fiz o maior barraco. O Márcio Krauser, boa fala do Galvão. E ontem o Silvano Filippeto falou que a gente tinha que ter um monte de Galvãs no Brasil para defender o agronegócio brasileiro. Galvão, me responde uma coisa: como é que essa discussão do teor de umidade segue agora? Isso foi definido? Vem uma nova instrução normativa ou as discussões de alguma forma vão continuar? Quais são os passos seguintes nessa discussão específica? Bom, cara, eu quero aproveitar, já que você leu aí o que vários aí que estão nos acompanhando falando, isso tudo pode acontecer e tem muitos outros produtores que estão dentro da entidade que ajudam a gente a dizer dentro dessa luta. Ninguém faz verão sozinho, já tem o ditado daquela andorinha. Agora, precisa ter a participação maior do produtor, seja lá no seu sindicato rural. A gente vê um monte de nossa, o sindicato rural não faz nada. Não é reclamando que você resolve o problema do sindicato rural, é você estar participando, estar lá junto, seu presidente, enfim, não dá conta, vai lá, assuma o sindicato rural. Eu não estava satisfeito com o sindicato rural de Sinop. Em 2005, fui lá, me nomearam o presidente, me elegeram presidente, e estão até hoje aqui brigando. Então, são mais de 18 anos já de luta. A própria AproSoja, nós temos 16 estados com a AproSoja. Alguns estados, a AproSoja tem dificuldade, o produtor não se associa, o produtor não contribui com nada. Tudo tem custo, Carla. Eu viajo, não tenho salário, todas as AproSoja, ninguém tem um tostão de salário. O que banco é a nossa despesa. A única coisa que a gente recebe é a despesa, que só faltava. Além do tempo que a gente tira para cuidar das coisas da gente, para correr atrás de um todo, ainda paga a conta. Só que temos casos aqui que o próprio produtor que está representando a entidade está pagando do bolso dele. Então, temos que contribuir um pouco mais, ajudar, associar na AproSoja aí, todos os estados, inclusive nós temos uma campanha nos próprios sindicatos rurais, mas participar também, estar junto. Só cobrar e cobrar de longe, principalmente nos grupos de WhatsApp, não resolve, Carla. Agora, a questão, Carla, da umidade, o que você colocou aí, Carla, a gente tem que ter um consenso nisso. Chamamos as empresas, inclusive, Carla, deixa eu dar uma referendada aqui no trabalho feito pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso, claro, aonde você possa imaginar, qualquer produtor rural do Brasil, ou quem que está nos acompanhando, o que você possa imaginar de grãos avariados foi juntado e feito farelo. Inclusive, usamos a amostragem com 96% de soja avariada, porque o cara não entregou nada porque não tinha ali, ia sofrer desconto e ficar devendo, como eu falei daquele romaneio, segurou no silo bag dele, para entregar no outro ano, para quê? Para ir mesclando ela no meio da soja boa, para poder entregar sem ter um desconto grande, ou não ter desconto até, inclusive. Fizemos essa pesquisa no ganho de peso dos animais. Por quê? Porque todo mundo falava, outras vezes que nos questionaram, outras lutas, outras brigas nossas, vamos dizer, em 2016, no próprio Ministério da Agricultura, onde as trades se defenderam dizendo que não tinha nenhum trabalho que comprovasse que a soja variada, o farelo dela, tivesse o mesmo ganho de peso nos animais. Eu, quando assumi a ProSoja Mato Grosso, me propus isso. A Universidade Federal de Mato Grosso topou em fazer esse trabalho, concluiu o trabalho e mostrou que até aquela amostra de soja que a gente juntou, fez o farelo, tratamos os animais, tanto aves, tanto suínos como ruminantes, o ganho de peso foi normal. Inclusive, aquela soja, quanto mais avariada, do grão ardido principalmente, ela concentra maior proteína nela, porque perde muito a massa da umidade dela. Então, você veja que nada desse trabalho feito. Lá mesmo em Londrina, agora também no 5º seminário,
levaram uma pesquisadora para desconstruir o trabalho dos professores aqui do Mato Grosso e não apresentou trabalho nenhum, questionando o trabalho deles e vem dizendo que é uma pesquisadora, que esse assunto não funciona, que esse farelo não presta, mas as empresas descontam. Eu não vi nenhum grão de soja até hoje jogado em algum lugar fora, 100% utilizado. A pesquisa simplesmente comprovou que o farelo melhora de qualidade. Por quê? Porque tem mais proteína, o ganho de peso desses animais, eles são o mesmo, até fizeram uma vez a pesquisa, eles ficaram até eles meio acreditavam que aquele farelo poderia ter problema, pediram para repetir a pesquisa deles, providenciamos essa soja variada, tudo comparado com a soja padrão, tudo comparado. Repetiram a pesquisa e deu o mesmo resultado. E levam essa soja nossa de graça, de graça. Mostramos, apresentamos para o Ministério, apresentamos no seminário, apresentamos para todo lado. Sabe o que estão fazendo com o trabalho? Tentando achar pesquisadores que não têm um único trabalho para poder vir ou discutir, a não ser conversa, fala, não tem nada, e simplesmente o Ministério está ignorando dentro da classificação de soja, ignorando esse trabalho feito aqui pela Universidade Federal. Propus novamente, lá na nossa audiência pública semana passada em Brasília, de repetirmos esse trabalho, porque nós chamamos a Embrapa Suínos, Aves e Suínos, lá de Concórdia, eles não vieram para acompanhar o trabalho. Aqui a Crismate, que é do suíno, acompanhou o trabalho com nós e viu o trabalho, enfim, com a Universidade Federal aqui do Mato Grosso. Propusemos lá, então, de repetir esse trabalho, novamente com quem? Com a Biov, com a ANEC, com as universidades, com a Embrapa, todo mundo junto. Sabe o que aconteceu, Carla? Ninguém sequer se manifestou favorável a fazer todo mundo junto e repetir esse trabalho e mostrar que essa soja variada é 100% aproveitável e ela tem o mesmo potencial de ganho de peso nos animais. Simplesmente querem nos levá-la de graça. Ninguém quer vir acompanhar o trabalho porque sabe que eles utilizam isso e levam essa soja nossa de graça. Altera um pouco a acidez do óleo de soja? Altera, não tem dúvida nenhuma. Quando nós vamos falar de soja ardida, vamos praticar um desconto? Vamos. Mas levar tudo ela de graça ainda e dizer que tem uma despesa alta para fazer? Será que não paga? Então, é essa que é a nossa luta. Nós esperamos aí, estamos nessa conversa muito com o Ministério, que se a gente normatize a aplicação do desconto, normatize a própria umidade e pegar, e que você tenha um ágio e deságio, nós podemos tratar, sim, de baixar um pouco essa umidade conforme o mercado internacional trabalha. Mas se não for para termos aí o ágio, quando a gente entrega um soja mais padrão do que ele é, também não compensa, então, a gente querer aceitar de baixar essa umidade, que hoje representa uma perca direta no bolso do produtor rural, em torno de 2% de tudo que ele produz, que é a média que é descontada de umidade a nível de país, até acima um pouco de 2% na média. Galvão, eu quero muito te agradecer por trazer, então, para a nossa audiência todos esses detalhes e a gente entender como é que está essa condição da classificação e como é que as coisas estão acontecendo, como é que o Ministério está se posicionando e a gente vai continuar acompanhando isso. O senhor sabe, Notícias Agrícolas está de portas para o senhor, para a ProSoja Brasil, para todas as aprosojas, para que a gente continue trazendo essa discussão, porque o produtor está nos acompanhando muito e está aqui comentando, como eu falei, o que o senhor está trazendo, então a gente vai continuar acompanhando. Amanhã o Ricardo Arioli, da CNA, vai estar aqui para dar mais informações ainda técnicas sobre esse caso, e a gente vai monitorando e acompanhando por aqui. Galvão, obrigada mais uma vez, sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. E sim, cara, quero aqui também agradecer e homenagear o próprio Ricardo Arioli, que ele, representando a CNA na comissão de oleaginosas, grãos e oleaginosas, também tomou essa atitude juntamente com a própria ProSoja, onde a gente se retirou por não concordar com essa forma que está lá colocado. Agradecer aí a CNA, sim, que é um belo trabalho, um grande trabalho. Às vezes é criticada pelo produtor, mas é por falta de conhecimento do trabalho que a CNA faz a nível de Brasil. O produtor tem que se comunicar mais, entrar mais no site da CNA, ver na própria ProSoja, nas nossas AproSoja esse trabalho. Então, só tem aí também a lisonjear esse trabalho feito e essa união com nós aí nesse sentido, nessa discussão aí sobre a classificação de soja e principalmente desse padrão de umidade. Obrigado aí pela oportunidade, Carla. Obrigado aí a todos que nos acompanharam aqui através do Bom Dia Agronegócio pelo Notícias Agrícolas. Obrigada, Galvão. Boa semana para o senhor, bom trabalho, que não tem pouco trabalho, para o presidente da ProSoja Brasil. Boa semana para o senhor, até a próxima. Um abraço, Galvão. Obrigada.